Ataques israelenses americanos sobre Teherã e a morte do líder supremo Ali Khamenei impactam diretamente no mercado global. E claro, quem vai explicar isso pra gente é o Carlo Cauti, nosso italiano, que sempre analisa o mercado financeiro, dessa vez com essa nova situação, né? Final de semana foi intenso ali no Irã e em vários outros pontos do Oriente Médio, né, Cauti? A gente teve vários registros de ataques à morte ali do ditador Ali Khamenei. Agora fica com você essa análise, o que acontece com o mercado global nesse cenário. Pois é, boa tarde, Tanuane, boa tarde a nossas comentaristas, boa tarde ao nosso público. Pois é, primeiro ponto é o que acontece com o petróleo. O Irã é um grande produtor de petróleo, de gás, mas principalmente é um local por onde passam grandes quantias de petróleo fundamentais para a economia mundial. O Estreito de Hormuz, que é esta pequena faixa de água, essa jugular do petróleo, esse estreito que colega o Golfo Persa ao Oceano Índico, é um local importantíssimo e acaba de sair a notícia de que o Irã decidiu incendiar todos os navios que tentarem atravessar esse estreito. Isso significa que o preço do petróleo vai aumentar, vai subir como subiu nesta segunda-feira, após a volta dos mercados, após a reabertura dos mercados. Vamos dar uma olhada no mapa para mostrar para o nosso público como funciona esse transporte do petróleo e por onde passa esse 20% do petróleo mundial que sai aqui da região, uma região muito importante, produtora, especialmente o sul do Iraque, o sul também do Irã e o leste da Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes. As petroleiras passam por aqui, superam toda essa faixa de mar do Golfo Persa e passam aqui pelo Estreito de Hormuz para depois entrar aqui no Oceano Índico. O Irã tem, isso aqui falamos de basicamente 100 quilômetros de mar, quase nada. Então é muito fácil bloquear na parte navegável, inclusive é até menor, cerca de poucas dezenas de quilômetros de navegação. Portanto, é muito fácil fechar esse estreito e por isso, então, os iranianos sabem que essa é uma arma que eles podem usar para chantagear o resto do mundo. O ponto qual que é? A maioria do petróleo que sai daqui não vai mais para o Ocidente, como foi no passado. A maioria do petróleo que sai por aqui vai para a China. E, portanto, isso não afeta tanto os europeus, os americanos, os israelenses, ou aqui também o Brasil. E não por acaso, o preço do petróleo, o Brent, não subiu tanto assim como se esperava nesta segunda-feira. Subiu mais ou menos 7%, daqui a pouquinho veremos a cotação do petróleo, ainda estão fechando os mercados, mas não teve esta alta repentina de 20%, 25% que todo mundo esperava. Vamos dar uma olhada nesse outro gráfico que mostra para onde vai o petróleo que transita pelo Estreito de Hormuz. Basicamente, esse aqui é o total do petróleo mundial, cerca de 20%, 17% da produção total transita por esse estreito. E desse 17%, milhões de barris, falamos de 14 milhões de barris de petróleo por dia, quase a metade vai para a China, que é esta aqui em vermelhinho, a maioria dos barris de petróleo que passam por lá vão para a China. Segundo lugar, a Índia também é um grande comprador de petróleo dos países árabes e também especialmente do Irã. Em terceiro lugar, a Coreia do Sul e depois o Japão. A Europa e os Estados Unidos é bem pouquinho aqui. Então, isso não afeta tanto o Ocidente como foi no passado, como as crises petrolíferas de 73 ou de 1979, essas sim que foram devastadoras para as economias ocidentais. Então, temos já uma arma não tão poderosa assim nas mãos dos ayatollahs, ou seja, o fechamento de Hormuz, que vai criar muitos problemas para os rivais estratégicos dos americanos, ou seja, os chineses. Diga. Não, pode continuar. Não sei se tem perguntas dos nossos comentaristas para... Sim, vamos lá. Então tá bom, olha só, Carlo Cauti, a gente tem a nossa dupla aqui de comentaristas, belíssimas. Vou começar com você, Josi, o Cauti, analisando aqui todo esse impacto no mercado global, claro. Quero que você comece fazendo a sua pergunta. Tudo bem, Cauti? Obrigado pelas informações. A gente adora, esse contexto. E você falou um ponto muito importante, porque antigamente, quando se tratava do Estreito de Hormuz, a gente tinha essa ameaça ao fornecimento. Claro que o petróleo ele acaba ali, tem a questão da OPEP também, que pode ser afetada. Mas complementando a sua ótima explicação também, a China ela não vai ser mais tão prejudicada, porque ela já tem um caminho dela ali pela própria... o roteiro ali na Sibéria, que eles chamam de Poder da Sibéria 2, para ter acesso ao petróleo russo, Então, tem esse ponto. Agora, minha pergunta para você explicar para a galera aí também, houve a expectativa de que os mercados abririam
né, totalmente descontrolados, que seria assim, muito tumultuado, uma sacudida, e não foi isso que aconteceu, tudo dentro do esperado, tudo dentro do normal. Eu gostaria da sua visão para o pessoal entender, já é um novo normal que a gente vem antecipando ali desde a questão geopolítica tarifária, de o mundo não se assustar tanto mais, ou até ter já antecipado a movimentação de novos conflitos, lembrando que, gente, a gente tem esse conflito específico, claro, totalmente mais violento, mas a todo momento a gente tem mais de 50 conflitos ativos ao redor do mundo, né? Então gostaria que você explicasse para o pessoal aí se é um novo normal, já que o mercado não se assusta tanto mais. Pois é, né, Gisele? Uma ótima pergunta. Boa tarde para você também. É um ponto relevante, porque, de fato, tivesse acontecido 10, 15 anos atrás esse ataque, os mercados abririam em profundo vermelho, né? Queda livre das bolsas, o pânico nos mercados, etc. Hoje até o Ibovespa vai fechar até em território positivo, vai fechar até no otimismo. Por quê? Porque o Irã já estava desconectado do comércio internacional, basicamente era irrelevante do ponto de vista do PIB, né? É uma economia ultra fechada, em crise profunda, o real, a moeda local não valia absolutamente nada, né? Uma inflação violenta, portanto, um colapso da economia iraniana já estava acontecendo, isso não afeta basicamente ninguém mundo afora. A produção de petróleo iraniana também estava em queda livre, então não tem uma grande repercussão a nível mundial. A principal economia do mundo, os Estados Unidos, são independentes, são autossuficientes do ponto de vista petrolífero, eles crescem de forma autônoma do Oriente Médio, portanto isso não afeta em nada quase, né, a situação nos Estados Unidos. A Europa hoje sim sofreu, né, as bolsas europeias hoje sofreram, porque a Europa sim, ela é dependente não apenas do petróleo que vem do Oriente Médio, mas especialmente do gás que vem do Catar, por exemplo, após o fechamento da venda, no fim da venda do gás da Rússia após a guerra da Ucrânia, o fechamento do Nord Stream, né, a destruição daquele gasoduto submarino, o Nord Stream 1 e 2, que foram explodidos, né, há alguns anos atrás, logo após o começo da guerra da Ucrânia. Então, a Europa sim está sofrendo, os americanos nem tanto, o Brasil muito menos, porque o Brasil exporta petróleo, portanto, o aumento do preço ajuda o Brasil, tanto que a Petrobras hoje está fechando em forte alta. O Brasil é autossuficiente, né, em alimentos, o Brasil é uma economia que está recebendo investimento direto estrangeiro porque estão diversificando lá fora. Então, o Brasil é um local pacífico, um local onde não há problemas geopolíticos e, portanto, por aqui a Bolsa não teve tantos solavancos assim. O que me surpreendeu, José, só para terminar esse ponto bem importante, é que sequer as empresas exportadoras brasileiras que vendem muito para o Irã, por exemplo, a BRF, né, a Marfrig BRF, nem elas hoje fecharam no vermelho. Então, é de fato surpreendente e quem sabe seja um novo normal. Pois é, Carlo Cauti, a gente tem agora a pergunta da Fabi. Fabi, a participação especial do Carlo Cauti aqui hoje, destrinchando o mercado global depois desses últimos acontecimentos no Irã. Grata surpresa, tenho muitas saudades, Cauti. Bom te ver aqui na Oeste. Cauti, a gente viu, e que eu acho bem curioso, também em relação ao transporte de cargas, transporte de pessoas, né, as conexões que realmente estão super atrapalhadas, tanto no próprio Oriente Médio e acaba chegando até a Ásia, porque tem conexões aéreas, por exemplo, que não são feitas. Eu não estou falando somente de pessoas, mas o transporte que tem a sua precificação aí no mercado. Será que isso vai chegar, essa precificação, no Brasil, nos Estados Unidos e até na Europa a gente já viu que sentiu, mas tem, por exemplo, ataques iminentes no Chipre, e isso está ou não tragando a Europa, né, para algo um pouco maior? Pois é, Fabi, também é sempre um prazer revê-la. Bom, as companhias aéreas, essas sim estão sofrendo, especialmente as companhias aéreas dos Emirados Árabes Unidos, a Qatar Airways, as companhias que não podem mais voar porque os aeroportos estão fechados por lá. Agora, o Irã, ele tem mísseis de médio alcance que conseguem alcançar, conseguem atingir países próximos como o Qatar, os Emirados Árabes, o Bahrein, a Arábia Saudita, o Iraque, o Oman, mas dificilmente vai conseguir chegar até a Europa. Dificilmente também eles vão conseguir chegar até a OTAN, até porque senão isso geraria um risco de um conflito maior que os iranianos não querem em nenhuma, assim, não faz sentido para eles e querem evitar, não tem nenhum tipo de vantagem nesse momento. Então, dificilmente a Europa será afetada do ponto de vista do transporte aéreo. Com certeza, o caos aéreo que está acontecendo no Oriente Médio, especialmente em direção da Ásia, né, porque esses aeroportos, Dubai,
Doha, etc., se tornaram hubs, né, se tornaram centros de, vamos dizer assim, de passagem do Ocidente em direção da Ásia. Então, isso sim, temos basicamente uma interrupção das conexões entre o Ocidente e a Ásia por causa desta crise. Agora, vamos ver se as companhias aéreas vão conseguir se recuperar, porque depende também quanto essa guerra vai durar. Mais de um mês, 2 meses, com os aviões no chão. Imagina só, a Qatar Airways, se não me engano, a Emirates, aliás, a Emirates tem cerca de 40 aviões A340, que são aqueles gigantescos, assim, né, que tem 2 andares, etc. Então, imagina só deixar dezenas desses aviões parados, o custo para manter também a tripulação no chão e também os milhões de passageiros que eles perderam, né, porque não podem viajar. Então, isso sim é um custo, mas vamos ver quanto tempo essa guerra vai durar e quanto tempo demorará para consertar esses aeroportos internacionais. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.